No programa de hoje, nós teremos uma videoaula completa para você sobre a elaboração de atestados psicológicos. Vamos ver aqui na prática quais são as principais demandas de elaboração de um atestado psicológico, os cuidados que você deve adotar ao redigir um atestado, e eu vou demonstrar aqui na prática a redação de um atestado psicológico, com algumas dicas, alguns cuidados para você, psicóloga e psicólogo, adotar no seu exercício profissional. Então, se já gostou do tema, deixa aí a sua curtida. Se ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, mete aí o dedão, inscreve-se no nosso canal, compartilha esse programa, esse vídeo, essa videoaula, né? Para pessoas que você acha que possam ajudar, profissionais, futuros profissionais de psicologia. E também, ao final do vídeo, nós deixaremos mais uma sugestão de um vídeo relacionado à produção de documentos psicológicos para você. E para finalizar, eu quero que você conheça o nosso curso online completo de elaboração de documentos psicológicos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer. Tenho certeza que esse curso vai agregar muito para a sua profissão, para a sua prática como psicóloga e psicólogo. Sem mais delongas, logo após a vinheta, nós vamos ter a nossa videoaula sobre atestados psicológicos. Muito bem, se você está aqui conosco, é porque você está dedicado a aprender a como escrever, redigir um atestado psicológico. Então, vamos agora conhecer como fazer esse importante documento do exercício profissional de psicologia. Cabe ressaltar que o atestado psicológico, assim como os demais documentos de psicologia, que são a declaração, relatório psicológico, relatório multiprofissional, o laudo, parecer, e aí fechando com o atestado psicológico, esses documentos são disciplinados pela atual resolução do Conselho Federal número 6 de 2019. O que nós vamos apresentar aqui são as orientações da resolução e, lógico, nós vamos trazer dicas e orientações sobre a nossa prática, nossa experiência em avaliação psicológica, em supervisão, produção de documentos há mais de 20 anos fazendo esse exercício de profissionais de psicologia. O atestado psicológico é um documento, sim, regulamentado para o exercício de profissionais de psicologia, mas entre todos os documentos, eu acredito que é o documento que mais tabu tem, que mais desconhecimento do ponto de vista se a gente pode ou não fazer um atestado psicológico. A própria categoria tem muitas dúvidas, inclusive se pode usar CID, se pode usar DSM, se pode fazer diagnósticos e colocar num atestado psicológico. Mas nós temos a nossa resolução do Conselho que disciplina e nos dá a garantia da possibilidade de emitir esse documento, e a nossa lei, né, que hoje fizemos em 2023, né, em agosto, 61 anos de regulamentação, a lei 4.119 de 62, que entre seus principais regulamentos, seus artigos, traz a competência do psicólogo, da psicóloga emitir diagnósticos psicológicos. E aí nós temos dois documentos para comunicar resultado de avaliação e, se for o caso, diagnósticos psicológicos. É o laudo psicológico e o atestado. Quando emitir um laudo ou quando emitir um atestado psicológico? O laudo vai ser um documento com informações mais completas sobre aquele processo de avaliação e investigação. E o atestado é um documento de comunicação mais sucinta, mais objetiva, que expõe menos, né, o paciente, o cliente, não só sobre o que foi feito, os processos interventivos da psicologia, mas também sobre as suas condições psicológicas. Então, a opção de você redigir um atestado ou um laudo vai depender muito da demanda e da informação que você precisa passar. Vou dar aqui alguns exemplos que vai ficar mais claro, talvez, para você. Você está fazendo um processo de avaliação em uma perícia em saúde e a demanda é uma avaliação para vasectomia, onde o profissional da área de medicina, né, a instituição que vai fazer o procedimento cirúrgico, precisa de um apto para aquele paciente, né, fazer o procedimento cirúrgico. E é um procedimento relativamente simples, né, relativamente sem muitas complicações. A comunicação desse apto psicológico, minha sugestão é que seja através de um atestado, porque você não precisa expor
cliente, o paciente, sobre várias informações que a gente levanta na investigação, na avaliação psicológica de aptidão para esse procedimento cirúrgico. Já outra demanda de procedimento cirúrgico, como a cirurgia bariátrica, que não só o procedimento é um pouco mais complexo, né, do que o procedimento da cirurgia de vasectomia, mas principalmente o pós-cirúrgico, ele é bem mais delicado, bem mais complexo, porque exige uma adaptação, exige sugestão de psicoterapia, existe uma forte mudança de rotina, né, de hábitos, não só alimentares, mas de hábitos de comportamento do paciente, do cliente, e muitos deles depois, no pós-cirúrgico, acabam desenvolvendo transtornos, comportamentos desajustados, até mesmo envolvendo doenças psicológicas. A comunicação da aptidão ou inaptidão, nesse caso, nunca recomendo que seja através de um atestado, mas seja através de um laudo. Eu preciso passar mais informações sobre as condições psicológicas daquele paciente e eu também preciso informar recomendações. O atestado não cabe recomendações, aí vai ser o laudo. Agora, uma observação, mesmo eu fazendo um atestado, como um documento de comunicação, o laudo que fundamentou aquele atestado precisa estar arquivado. Isso aqui já são algumas considerações sobre diferenças de dois documentos para comunicar resultado de avaliação. Então, memorize aí. Se você está fazendo uma avaliação psicológica, está fazendo uma perícia, com utilização de instrumentos, testes, métodos investigativos, e você precisa comunicar o resultado dessa avaliação, você só tem dois documentos possíveis, o atestado e o laudo psicológico. E aí a escolha de utilizar um ou outro vai depender muito do quanto de informação você precisa passar para a pessoa que solicitou essa avaliação. E aí, vindo para o atestado, nós podemos conferir que o atestado ele é sim um documento emitido por profissionais de psicologia. Deveria ser mais emitido do que é, por falta de conhecimento, muitos colegas acabam não emitindo o atestado e quando o paciente precisa de um documento para comprovar condições da sua saúde, acaba encaminhando para outros profissionais da área de saúde, mas é um direito do paciente, um dever nosso fazer essas emissões. E a resolução do Conselho, no artigo 10, ela vai trazer a seguinte definição do atestado psicológico, tá? O atestado psicológico, ele é um documento que consiste em e certifica. Então, o atestado, ele certifica o quê, Manuel? Uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico da pessoa a qual a gente está fazendo a avaliação. Então, veja que interessante. O atestado é um documento onde eu vou certificar, de acordo com minhas investigações, meus aportes teóricos, minha fundamentação em um diagnóstico, qual é a situação psicológica daquele paciente, qual é o estado ou funcionamento psicológico. Mas você pode dar um exemplo dessas três situações, dessas três classificações? Situação é quando, por exemplo, acabamos de falar da cirurgia para vasectomia, eu no atestado vou certificar que a situação dele ele está apto para o procedimento da cirurgia. Um outro exemplo saindo do contexto de saúde, avaliações para manuseio de arma de fogo. Eu não estou fazendo uma avaliação diagnóstica da pessoa que quer ter o registro de uma arma, por exemplo. Estou fazendo uma avaliação de uma situação, de uma condição, se ele está apto ou não para manusear uma arma de fogo no momento da avaliação. Então, o atestado ele vai certificar que naquele momento a situação da condição psicológica, baseado num perfil que a gente utiliza como parâmetro, o avaliado está apto ou não apto para manusear a arma. Estado tem a ver com condições psicológicas também, mas aqui a gente já vê uma situação de maior descrição, né? Onde eu vou trazer um estado psicológico vivenciado pelo paciente, pelo cliente ou pelo periciado, e aqui pode ser um estado relacionado a algum transtorno, algum quadro psicológico, alguma condição psicológica específica. Por exemplo, eu posso atestar que naquele momento o meu paciente ou cliente está apresentando um quadro de ansiedade grave, de quadro depressivo grave, e aí eu faço a justificativa necessitando de afastamento, necessitando de licença, etc. E o funcionamento psicológico também está relacionado, mas aqui eu já vou fazer no atestado um funcionamento de uma condição, do quadro do estado psicológico do paciente com uma determinada situação, uma determinada atividade, uma determinada exigência que ele pode ou não conseguir cumprir, tá? E aí, só reforçando, o atestado
ele vai ser fundamentado em um diagnóstico psicológico. Precisa, para emitir um atestado, fazer uma avaliação psicológica. E aí, enquanto presidente da comissão de ética, que eu fui por 5 anos, supervisor, eu já vi colegas que emitiu atestado num atendimento de 5, 10 minutos. Não tem como a gente fazer uma avaliação em 5, 10 minutos e a gente certificar naquela avaliação, uma avaliação, né? Que aquele cliente, aquele paciente está com aquela condição, aquele estado. Dá para emitir um atestado em um atendimento único? Dá. Desde que você avalie, que você faça uma investigação naquele atendimento único, baseado em critérios científicos, né, do que você precisa avaliar, e claro que esse atestado ele vai estar limitado àquela condição, àquela questão temporal de informações que você conseguiu levantar. Qual é a finalidade do atestado? Aí nós vamos ver aqui na continuação. Então eu vou certificar, baseado num diagnóstico psicológico, uma situação, estado ou funcionamento psicológico da pessoa que eu estou atendendo, e a finalidade é afirmar condições psicológicas de quem por requerimento solicita. Então, atestado, você está colocando o seu nome, você está certificando que aquele estado, aquela condição, aquela situação psicológica daquela pessoa é real, é daquela forma que você identificou, e você, com isso, está afirmando essa condição psicológica com vários objetivos. Nós vamos ver aqui quais são as finalidades dos atestados, tá? Então, isso é o artigo 10 da Resolução 06 de 2019. Quais são as finalidades do atestado, Manuel? Nós temos na resolução, isso não mudou, né? Já era na Resolução 07 de 2003 essas 3 finalidades. Nós temos 3 finalidades principais de um atestado psicológico. Primeira finalidade, o atestado ele vai justificar, baseado numa condição, situação ou estado psicológico, pautas e ou impedimentos que aquela pessoa que nós avaliamos, nosso paciente, nosso cliente, o nosso periciado, acabou acontecendo ou necessitou desse impedimento. Exemplos, eu já emiti atestado para justificar faltas de alunos a uma prova, porque a condição psicológica daquele aluno não permitia, no dia da prova, ele estar presente. Eu posso fazer atestados para justificar faltas a um trabalho. Tem uma questão aí de briga com a categoria médica, mas nós temos essa competência, fazer atestados para justificar faltas e ausência ao trabalho. Aí seriam os impedimentos também do trabalhador, da trabalhadora, tá? Sempre baseado nessa justificativa a uma condição psicológica do paciente. Tá? O atestado também ele pode ser utilizado com uma finalidade de ele falar de uma condição. Ele não está justificando faltas ou ausências, mas ele está justificando uma condição psicológica de estar apto ou não para atividades específicas. Como assim, Manuel? O atestado é um documento adequado para comunicar a aptidão, por exemplo, para concurso público, para assumir cargos privados, para assumir uma atividade específica ou realizar uma atividade específica, como o trânsito, manuseio de arma de fogo. Eu já fiz atestados para justificar que um trabalhador estava apto a retornar para uma atividade de risco. Então, está apto para trabalho em altura, apto para trabalho com energia, está apto para trabalho em ambientes confinados. Então, o atestado ele vai ser um documento também que justifica a aptidão do ponto de vista psicológico, lembrando, né, atestado psicológico, a uma atividade específica ou não, está apto ou não. E aqui a própria resolução ela traz alguns exemplos. Ó. Dirigir veículo, assumir cargo público ou privado, manuseio de arma de fogo. Aí lembrando que o atestado ele é fruto de um diagnóstico, de uma avaliação. Para eu justificar essa aptidão, eu preciso ter feito a avaliação psicológica. Olha um ponto interessante. Perícias para cirurgias, né? As avaliações para cirurgias, a aptidão para cirurgia, o atestado está com essa finalidade aqui, de estar apto para cirurgia de vasectomia, de laqueadura, para cirurgia bariátrica, para outros procedimentos estéticos, né, de saúde. Então, a avaliação psicológica
psicóloga vai fazer avaliações baseadas em critérios, né? Indicadores psicológicos favoráveis e desfavoráveis desses procedimentos, e ele pode comunicar o resultado, né, que o cliente vai precisar através de um atestado psicológico. Por fim, a terceira finalidade de um atestado é quando eu preciso solicitar. Essa aqui, pessoal, não se confunde com essa, tá? Eu preciso solicitar afastamento e ou dispensa. Aqui, ó, está acontecendo. Aqui vai acontecer. Podemos pensar primeira diferença assim. Eu vou solicitar afastamento de algo que o cliente, o paciente está próximo a vivenciar. Então, eu posso solicitar um afastamento de uma atividade específica e não do trabalho. Já fiz atestado para isso também. Trabalhador eletricista, envolvendo uma situação, vivenciou uma situação no trabalho de acidente, com um colega da equipe, e trabalhador era de extremo risco. Na avaliação psicológica, eu entendi que ele não tinha condições de continuar naquela atividade de risco, mas que ele, no momento, já tinha passado um período de afastamento do trabalho, de tratamento de saúde, ele estava retornando. Mas no momento, ele precisava retornar ao trabalho, à atividade, até para bem para a saúde dele, ele poder voltar às suas atividades, ao ambiente de trabalho, mas não em atividades de risco. Então, eu fiz um atestado baseado na avaliação, solicitando o afastamento da atividade de risco, sugerindo, né, aí isso foi até depois com um laudo, foi feito o atestado, e depois um laudo fazendo a sugestão de que ele ficasse numa atividade mais burocrática. Já fiz atestado pedindo afastamento de trabalhador, motorista, da atividade de dirigir, porque no momento sua condição psicológica não permitia. Já fiz atestado de policiais, delegados da Polícia Federal, solicitando um afastamento específico da atividade com uso de arma, mas não das outras atividades administrativas pertinentes ao cargo. Eu também posso fazer um atestado solicitando a dispensa do solicitante de alguma atividade ou de alguma obrigação. Exemplo, um atestado que eu já fiz também. Dispensa do cliente, paciente, baseado nas suas condições psicológicas, dele ser júri num processo judicial, né? E a gente às vezes é convocado para ser júri. O cliente, o paciente estava num quadro de extrema ansiedade na época, quadros com humor depressivo, sintomas depressivos, e só em pensar ele estar num júri frente a várias pessoas, e ainda mais numa situação que ele se sentiu vulnerável, né? Em relação a estar julgando alguém, e o quadro emocional dele justificava, eu fiz um atestado solicitando a dispensa, né? Pedindo ao juiz a dispensa, autoridade jurídica, né? Daquele paciente baseado nas condições psicológicas, o papel, né? Ou a função, né? Que é uma função social, né? De ser júri naquele processo. Então, o atestado ele tem essas três finalidades. É claro que hoje a gente tem algumas instituições que acabam não aceitando o atestado psicológico como único documento, né, para justificar faltas ou impedimentos do solicitante ao trabalho. Mas isso é um direito nosso, cabe você, se isso acontecer com você, envolver o conselho local da sua região para assegurar o nosso direito legal de emitir atestados psicológicos para justificar faltas e ou ausência. Para encerrar nos próximos 5 minutinhos, nós vamos aqui trazer a sugestão de escrita de atestado. Existem algumas informações que são obrigatórias no atestado. Primeira informação, nome completo do solicitante, e eu recomendo colocar pelo menos mais um documento, número de documento, o CPF ou RG. Segunda informação obrigatória, a quem é o interessado, a gente não pode mais fazer atestados, deixa eu aproximar aqui um pouquinho o texto, a gente não pode mais fazer atestados como era muito comum fazer antes. Atestados que eu chamo generalista. Isso aqui não pode mais, tá, pessoal? Atestados generalistas. Atesta-se ou atesto para devidos fins. Não pode mais, desde a resolução do Conselho de 06 de 2019, a gente tem que dizer para quem a gente está atestando, ou seja, para quem a gente está dirigindo o documento, de quem nós estamos falando. Então, para a empresa, por exemplo, a quem eu estou dirigindo o atestado, vou ter que colocar o nome da empresa, de quem eu estou falando, o nome da pessoa com pelo menos mais um documento, e o que eu estou falando, o que eu estou atestando, tá? Vamos aqui aprender, então, a fazer um atestado
para justificativas de ausência ao trabalho. Então, vamos imaginar aqui que a empresa logo empresa, pensar aqui no nome da empresa que a gente está fazendo ao vivo. Outra observação antes de eu ver o nome da empresa, o atestado recomenda, e eu recomendo também que você faça em parágrafo único e use verbos, use a terceira pessoa, atesta, no lugar de atesto, eu atesto, bote atestas, tá? Então vamos pensar aqui na empresa de fornecimento de alimentos, Alimentos SA. E aí o trabalhador, por causa do quadro de saúde dele, vamos pensar no caso de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, está no quadro que ele precisa de um afastamento de pelo menos 7 dias do trabalho. E aí o atestado eu não faço retrógrado, tá? A não ser que eu já atenda aquele paciente, e entre uma sessão e outra ele entra numa crise, e aí eu posso fazer um atestado com cuidado em relação a essa questão de fazer atestados de pessoas, de situações antes do atendimento. Se for entre atendimentos, ainda dá para fazer. Agora, você nunca atendeu aquela pessoa, está fazendo a primeira avaliação, a pessoa chegou hoje e ela já está faltando 2 dias, eu não vou fazer um atestado retrógrado, eu vou fazer a partir daquela data que eu atendo em diante, tá bom? Se for o primeiro atendimento, é possível, se você fizer uma avaliação adequada, recomendo que o atestado ele tenha curto prazo, né? Tem um tempo de 5 dias, 7 dias, até para o paciente voltar para a próxima sessão, próximo atendimento, você fazer uma reavaliação. E tome cuidado com pacientes que vão pedir atestado de 10, 15 dias, porque muitas vezes eles pedem esse atestado, não voltam mais no primeiro atendimento, eles só querem o atestado para aquele afastamento do tempo dentro do limite de data, né? E não vai para o INSS, só na empresa. Já aconteceu situações assim. Então vamos lá. Eu vou atestar então para a empresa Alimentos SA. Então atesta-se junto à empresa Alimentos SA. Então para quem eu estou encaminhando o atestado, que aí eu vou colocar o nome do trabalhador, João Santos Silva, inventar um CPF aqui, CPF 11122 33344. E eu vou dizer o que é que necessita. Aí é um atestado de afastamento, de solicitação de afastamento e impedimento. Então eu quero justificar faltas ou impedimentos, tá? Eu posso colocar então que ele necessita de 5 dias de afastamento suas atividades laborais. Aqui tem um ponto legal. Eu já disse para quem eu estou encaminhando, de quem eu estou encaminhando e o que é necessário. A informação necessita de afastamento de suas atividades laborais por 5 dias. Eu posso escrever, né, a condição psicológica. Por exemplo, eu poderia escrever devido ao quadro de ansiedade, atual. Se for um quadro de pânico, eu poderia colocar devido ao episódio de pânico. Eu posso colocar sobre CID, né? Sobre CID-10 F41.0, transtorno de pânico, episódio de pânico. Mas às vezes eu não sei ainda o quadro, não tenho um diagnóstico. Quando eu tenho um diagnóstico fica mais fácil. Se eu não tenho um diagnóstico, eu posso falar das condições, sobre devido às condições, né? E eu posso citar ou não essas condições. Um ponto para fechar, você pode conversar isso com o funcionário, se ele autoriza você colocar a condição ou CID psicológico. Existe uma súmula, né, uma decisão do STF para atestados médicos, mas a gente pode trazer para os nossos atestados, que se o paciente não autorizar, a gente não deve colocar a condição psicológica, porque não deixa de ser uma exposição. Então, eu poderia simplesmente terminar aqui. Se o paciente, lá não tem um psicólogo do RH, não tem um profissional do RH, vai cair na mão do chefe, eu não sei o que é que ele vai fazer com esse atestado. Então, atesta-se junto à empresa Alimentos SA, que João Santos Silva, CPF tal, necessita de 5 dias de afastamento de suas atividades laborais. Ponto. Se ele entender, não, pode colocar o CID, lá vai ter um psicólogo, pessoal, e você bota sob CID F41.0. Quando a gente pode usar CID? Pode sim. Desde que os CID estejam relacionados a transtornos psicológicos de comportamento, né? A grande maioria aí restrita ao grupo F. Outra informação que é obrigatória no atestado
É você dizer a validade do conteúdo, tá? Testado, validade. E aí você dizer, essa condição psicológica dele é válido por quantos dias? Se eu coloquei que ele tem 5 dias de necessidade de afastamento, o cliente e paciente ele vai ter a validade para apresentar esse conteúdo. Aí eu tenho que fundamentar, né? Daqui a 5 dias, será que ele vai estar no mesmo quadro? Transtorno de pânico, dificilmente ele vai estar com um quadro reduzido de indicadores. Mas como é um atestado rápido para ele entregar, a validade do conteúdo desse atestado eu manteria o mesmo 5 dias, tá? Depois da validade, nós vamos ir para informação obrigatória. Vou botar aqui por causa do espaço. Cidade, vou botar aqui a cidade, que é o local. O dia, hoje 12 de setembro de 2023. Se eu puxar aqui só para uma questão de estrutura, isso é obrigatório, tá? Pronto. E aí uma informação que é obrigatória também é o nome completo. CRP, eu recomendo você colocar o seu título, né? Com essa referência. Ah, não tenho nem especialização, não tenho mestrado, tá? Bota psicólogo clínico, psicóloga clínica. E, lógico, depois a assinatura. Nome completo, número do CRP, tá? E aí você vai fazer a sua assinatura. Faz de conta que essa aqui é a minha assinatura. Pronto. A resolução também recomenda que você possa colocar em nota de rodapé que esse atestado só se destina a essa informação, a essa atividade, e o uso para outra prática de responsabilidade da pessoa que está utilizando. Eu também recomendo que você coloque a referência da resolução do Conselho que disciplina a competência do profissional da psicologia em emitir atestados psicológicos. Então, esse é um modelo simples, básico, né, de escrita de atestado. Geralmente o atestado ele é fácil de escrever, mas ele exige uma avaliação e investigação psicológica antes. E aí lembrando que um ponto crucial do atestado é que eu preciso ter a comprovação do documento, né? Prontuário, roteiro de entrevista, se eu apliquei testes, os protocolos de testes, junto dos meus arquivos que fundamentou a escrita do atestado psicológico. Só reforçando aqui para a gente encerrar, informações obrigatórias, título atestado psicológico, para quem eu estou encaminhando, de quem eu estou falando, e a informação psicológica, condição ou a informação baseada no diagnóstico psicológico que eu estou trazendo. Outra informação obrigatória, data, né, local, perdão, data, nome completo do profissional e o seu CRP. E o atestado, assim como o laudo, exige a emissão de uma validade de conteúdo, que é um tema polêmico. Não vamos ter como abordar aqui nesse vídeo, mas no nosso curso de elaboração de documentos a gente aborda completo dicas de validade, como fazer uma validade com maior segurança.